revolta contra Deus e contra a sua criação. Então vamos seguir. Capítulo 26, a recepção do verbo, quando este entrou no mundo, do seu nascimento ao Getsêmani. Quando o tempo atingiu a maioridade, Deus enviou o seu Filho ao mundo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele que é a própria vida, em quem e por meio de quem todas as coisas foram feitas, foi introduzido no mundo, mas o mundo não o conheceu, não obstante ser ele a luz dos homens. A luz adentrou a escuridão, irrompendo por entre as trevas, e as forças do mal não demoraram a precipitar-se contra ela. Com a entrada da verdade no mundo, duas consciências passaram a coexistir na mesma dimensão existencial, a do amor e a do ódio, suscitando a hostilidade desta contra aquela. Um ponto importante que está sendo abordado nesse livro, e nesse parágrafo parece que sintetizou bem a ideia, é a ideia da consciência. Lúcifer, ele foi desenvolvendo aos poucos uma consciência de ilusão, de independência. E quando se fala de desenvolver consciência, é diferente de desenvolver conceito. Uma coisa, por exemplo, é você ter um conceito. Querem ver? Deus é amor, não é um conceito? Vocês têm esse conceito, eu tenho esse conceito. E, consequentemente, uma vez que Deus é amor, devemos nós amar uns aos outros, que é um outro conceito, que nós também temos esse conceito. Entretanto, esses conceitos, pode ser o caso, que eles ainda não nos governam, eles não nos dominam, porque eles não foram gerados na forma de uma consciência humana. Posso dar um exemplo contrário. Digamos assim, deixa eu dar um exemplo prático aqui. Digamos que você tenha algum trabalho para fazer na sua casa, perfeito? Um serviço. Você tem que contratar alguém para fazer aquele trabalho. E você tem as condições de pagar aquele trabalhador. Você tem as condições. Olha como eu estou colocando para que ninguém me interprete mal. E aí, então você contrata um profissional e ele te cobra R$500 para fazer aquele serviço. Aí você acha caro. Normal. Nós vivemos num mundo liberal e você, portanto, vai atrás de alguém que faça um preço melhor. Se você encontrar alguém que faça por 450, por 400, você certamente vai contratar essa pessoa que fará mais barato. Entretanto, talvez você conheça uma pessoa que sabe fazer aquele serviço. E que é um irmão, coitadinho, está desempregado, a família é necessitada, e qualquer dinheirinho para ele ajuda, resolve a vida dele. Aí você aproveitando, aí você pensa, poxa, eu vou convidar aquele irmão, eu vou dar lá para ele R$50 para ele fazer o serviço. O irmão, na sua necessidade, ele vai fazer, não vai? Aí eu pergunto, isso não é normal nós termos essa inclinação em querer aproveitar o serviço daquele irmãozinho e pagar um valor completamente indevido? Sim ou não? Só que a nossa consciência caída, ela diz assim, não, mas eu estou ajudando o irmão. Ora, entretanto, você estando ajudando o irmão, você não está sendo justo para com o trabalho que ele está prestando a você. Então, essa nossa inclinação tão natural e que se auto-justifica e que não te traz nenhum peso e nenhuma sensação diferente, é a consciência sua que é caída. Ou seja, é aquilo que para você é natural. Então, a formação de uma consciência quer dizer aquilo que você é em natureza, aquilo que você faz sem esforço, aquilo que você faz e procede sem nem mesmo precisar refletir.
Você faz por inclinação. Isso é consciência. Então, quando diz aqui que quando a luz adentrou a escuridão, irrompendo por entre as trevas, e as forças do mal não demoraram para precipitar-se contra ela. Com a entrada da verdade no mundo, duas consciências passaram a coexistir na mesma dimensão existencial. A do amor e a do ódio. A do ódio é a consciência caída de Lúcifer. É aquela que tem aversão a Deus. É aquela que é inimiga de Deus. É aquela que não ama a vontade de Deus. E, resumindo, é aquela que não ama a Deus. É aquela que ama a si mesma. É aquela que ama aquilo que lhe favorece. É o seu ego. A sua natureza egoísta. Ao passo que, quando o verbo entra no mundo, nós temos agora um homem, uma criatura. Embora Deus, mas é Deus encarnado, é Deus feito homem. E por isso agora, a consciência deste homem que nasceu é uma consciência totalmente de amor. Essa consciência ama o Pai, ela deseja pelo sucesso do Pai, pela vontade do Pai, pela glória do Pai, ela aborrece a mentira. Então agora nós estamos falando aqui de duas consciências coexistindo dentro de um mesmo plano existencial. Até aí legal? Entenderam o sentido? Quando eu digo consciência, é o que eu quero dizer? Então continuemos. Suscitando a hostilidade desta contra aquela. Ou seja, a hostilidade da consciência do ódio contra a consciência do amor. Página 174. De um lado, sozinho, Jesus de Nazaré, que manifestava o caráter de amor do Pai. Do outro, homens perversos e maus por natureza, que manifestavam o espírito de ódio de Lúcifer caído, inspirados por espíritos invisíveis das trevas. Até mesmo as castas religiosas do judaísmo, que se entendiam como povo verdadeiro de Deus, não escaparam ao contágio do poder do pecado, vindo a manifestar evidente inimizade contra o Filho encarnado do Altíssimo. Não é verdade? Quando nós lemos o Evangelho, nós vemos uma constante inimizade ou uma constante manifestação de oposição a Cristo. Então, essa oposição, esse conflito nos Evangelhos, é a luta entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal, entre duas consciências, uma consciência caída e uma consciência completamente perfeita, de acordo com a vontade de Deus. Uma consciência que ama o pecado e odeia a Deus, e uma consciência que ama a Deus e não pode suportar o pecado. Ainda na tenra idade, o Filho de Deus começou a enfrentar a oposição das trevas. Tão logo nasceu o Salvador, em Belém da Judéia, Herodes intentou matá-lo, quando ordenou a matança de todas as crianças de 2 anos para baixo, mas as trevas não prevaleceram contra ela. Aos 30 anos de idade, aproximadamente, começou Jesus o seu ministério. Foi nesse tempo que se intensificaram as perseguições. Os vinhateiros judeus, a quem o Senhor havia arrendado a sua vinha, vendo o herdeiro chegar para lhe escolher algum fruto, disseram: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. A batalha que começara no céu estava agora renhida, estava agora a todo vapor, estava na sua maior força, né? Lúcifer e suas hostes viam nesta circunstância grande oportunidade de pôr em prática o seu plano de desferir golpes contra o Altíssimo e vencê-lo. Nem ao menos o filho do dono da vinha respeitaram. Certa ocasião,
Os irmãos estão entendendo a questão da vinha, dos vinhateiros? Carece de explicação? Porque no capítulo anterior, nós vimos como que o profeta Jeremias, ele usa uma metáfora para se referir à nação de Israel, o povo de Israel. É dito que Deus, ele plantou uma vinha no outeiro fertilíssimo, cercou aquela vinha, aquela plantação de uvas, e arrendou essa vinha aos judeus. O sentido aqui Deus escolheu o povo de Israel como uma nação separada das demais nações, o que é representado pela cerca que colocou em volta da vinha. Não é dito que Deus plantou uma vinha e a cercou com uma sebe, com uma cerca. Então, esses limites, essa cerca em torno da vinha, implica separação. Este era o povo separado e escolhido. E quando diz que Deus plantou uma vinha no solo fertilíssimo, arou a terra, semeou boas uvas, fala das riquezas da revelação que Deus concedeu ao povo de Israel. Agora, imagine só, o que alguém, o dono de uma vinha, espera quando você arrenda uma terra para um trabalhador? É que ao cabo de um tempo, o trabalhador possa oferecer os frutos do seu trabalho. Alguém que já trabalhou na roça? Já trabalhou na roça? Você? Mãezinha? Trabalhou na roça também? Não sei se o senhor trabalhou. Já ouviram falar de arrendar terra pela meia? O dono da terra vai, chama alguém e fala, ó, eu vou te arrendar a terra, você vai plantar aqui na terra, plantar tomate. E vamos então, vai ser na meia. O que render, metade para você, metade para mim. Então, ao cabo de um prazo, é certo que o dono daquela terra vai querer os frutos que lhe cabem. Não é isso mesmo? Então, no caso, imagine só você, na parábola ou na metáfora do profeta Jeremias. Deus escolheu o povo de Israel, os abençoou com a revelação, com a lei, com os profetas, e com as alianças, e com o templo, e com tudo mais. E ao cabo de um tempo, eles deveriam dar ou entregar a Cristo o fruto do trabalho que eles haveriam de fazer. Qual o trabalho? Ora, o trabalho de evangelizar o mundo. Trabalho espiritual de pessoas que compreenderam a mensagem e que foram, portanto, trazidas de volta a Deus. Então, é dito na parábola, nós falamos na semana passada, no capítulo anterior, que de tempo em tempo o dono da vinha, ou seja, Deus, mandava profetas até Israel para adverti-los acerca da responsabilidade deles de produzir os devidos frutos. E o que eles faziam com os profetas? Eles matavam os profetas. Lembram quando Cristo vai chegando ali em Jerusalém, na parte alta da cidade, ele vê toda a cidade, ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados? Então, tem referência a tudo isso. Agora, depois de um tanto de tempo que se passou, e tendo o povo de Israel matado a tantos profetas, aí é dito na parábola, Deus decidiu enviar o seu próprio filho. Aí quando chegou o filho, eles disseram, piorou, veio agora o herdeiro. Aí o furor e o ódio agora aumentou. Por isso que diz assim, no capítulo, não, na página 147, o último parágrafo. A batalha que começara no céu estava agora renhida. Lúcifer e suas hostes viam nessa circunstância grande oportunidade de pôr em prática o seu plano de desferir golpes contra o Altíssimo e vencê-lo. Nem ao menos ao filho do dono da vinha respeitaram. Certa ocasião, ainda no início do ministério de Cristo, quando este declarou a sua missão messiânica, o espírito luciférico levantou-se contra ele. Os líderes religiosos judeus, imbuídos de profunda inimizade contra o Messias, o expulsaram da sinagoga e, levando-o até o despenhadeiro de um monte, intentaram precipitá-lo dali. Jesus, porém, passando pelo meio da multidão enfurecida, seguiu o seu caminho, porque ainda não era chegada a sua hora. Atente para
todos estes pontos. Eu coloquei lá atrás que a primeira manifestação prática do pecado foi quando Caim matou Abel. Aí eu até comentei lá atrás, dizendo, o primeiro assassinato não foi uma ação divina, foi o fruto do pecado. Por que evidenciar isso? Porque nós estamos falando da morte de Cristo. E a proposta desse livro é exatamente trazer aos olhos de cada um de nós quais foram as verdadeiras forças que agiram naquele dia em que Cristo fora crucificado. Porque o pensamento tradicional, seja do catolicismo romano, seja das igrejas reformadas, seja das igrejas pentecostais e neopentecostais, é que quem matou a Jesus Cristo foi o próprio Pai. Foi o Pai quem o crucificou, quem ordenou, porque segundo a teologia tradicional, a justiça de Deus requeria tal derramamento de sangue. Ou seja, como que eles explicam isso? Eles explicam assim, olha, o homem pecou e, portanto, ele é digno ou merecedor, digno não, ele é merecedor de uma penalidade, a saber, a morte eterna. Então, o homem merece um castigo porque ele desobedeceu. E Deus, portanto, vai matá-lo. Esta é a ideia da teologia tradicional. Deus vai matá-lo. E qual foi a forma que Deus usou para matar o homem? Não foi construindo um revólver para dar um tiro na cara dele e ele morrer instantaneamente, segundo a teologia tradicional. Não foi fazendo uma cadeira elétrica para ele morrer em alguns segundos. Também não foi fazendo uma, como eu posso dizer, uma vacina letal. Vacina não pode ser, né? Uma injeção letal para matá-lo. Não foi assim que Deus pensou, segundo a teologia tradicional. Deus foi fantástico. Ele pensou, eu vou criar um lugar de profundo tormento, com um fogo que nunca se apagará, que vai queimar o indivíduo por todas as eternidades sem fim. Esse vai ser o pagamento deste homem, pela desobediência. É assim que os cristãos veem a Deus. Um Deus que construiu um lago de fogo para que as almas ficassem ali penando, gemendo e sofrendo. O pecador que pecou por 80 anos ficará lá por 80, 90, 200, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 sextilhão de anos e nunca pagará pelo seu pecado, pela sua culpa, porque Deus quer que ele sofra eternamente pelo pecado que ele cometeu. É assim que eles veem. E aí, de repente, Deus decidiu, porque como Deus tem um coração muito amoroso, como Deus é muito misericordioso, clemente, piedoso, benigno, bondoso, a teologia tradicional falou, não, mas Deus providenciou um Salvador. Opa, bom, né? Só que, para que ele perdoe o homem e o livre daquela condenação eterna do lago de fogo, Deus terá que descarregar toda a sua ira, toda a sua mágoa de ter sido ferido pela queda do homem em alguém. Em alguém. Ou seja, nesse sentido, Deus não é capaz de perdoar perdoando. Deus só é capaz de perdoar cobrando de outro a dívida. O que para mim, ninguém me convence do contrário, não é perdão. Porque eu estou cobrando, ainda que seja de outro. E aí, por isso, eles imaginam que todo esse sofrimento de Cristo na cruz do Calvário era a ira de Deus sendo derramada sobre ele. Era Deus impondo o castigo, derramando a ira
sobre Jesus Cristo. E na medida que essa ira ia sendo descarregada, e o filho ia sofrendo, e ia gemendo, e o sangue caindo, e ele sendo cuspido, e ele apanhando, na medida que ele sofria, o pai ia se aliviando. Até que quando o filho não aguentava mais, disse: pai, já te entrego o meu espírito. Aí o pai disse: agora sim, agora a minha ira está totalmente derramada e aplacada. É assim que eles pensam. Esse livro está dizendo que isso é mentira. Esse livro está dizendo que esta foi uma das grandes mentiras do diabo. Dizer que Deus é injusto, que ele é profano, que ele é mau, e que na última das hipóteses ele haveria de se voltar com violência contra qualquer criatura que não se submetesse a ele. Isso foi uma grande mancha no caráter de Deus, não exatamente no caráter de Deus, mas acerca do caráter de Deus, que foi imprimida no universo. Pois não. Muito bem. Compreendi. Eu vou te responder. Para quem está em casa, eu vou reproduzir o questionamento do irmão Alan. Ele fez a seguinte pergunta. De acordo com o que eu acabei de colocar, o que está posto no livro, como entender a questão do sacrifício vicário, ou seja, substitutivo de Cristo? E como entender a questão do sacrifício de Cristo enquanto propiciação? Isso é muito simples. Vou te responder demonstrando dois lados que são opostos, mas que respondem à mesma pergunta. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então eu tenho de um lado o pecado, eu tenho do outro lado a vida eterna. Ou melhor, o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus. Eu tenho um pecado e eu tenho um Deus. Sim ou não? O salário de quem que é a morte? Do pecado. E de quem é o dom gratuito? De Deus. Eu tenho um pecado e eu tenho Deus. Perfeito ou não? Agora, o que é devido ao pecado? O que é devido ao pecado? O que o pecado requer de você? A morte. A pergunta é: quem requer a morte do pecador? Da parte de Deus, com respeito ao homem caído, diz a Bíblia, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus, ele tem vida eterna para oferecer. A verdade é que quem exige a morte do pecador não é Deus. Quem exige a morte do pecador é o diabo. É o diabo que agora reclama dizendo: bem, se Deus é justo, então ele necessariamente terá que matar o homem, que punir o homem, assim como vai me punir. É aquela questão: como eu estou em condenação, então quantos eu conseguir comigo terá que sofrer a mesma pena. E quando Deus então nos destruir, então eu terei reforçado e ratificado toda a minha argumentação. Aí, entretanto, o que ocorre? Deus, ele intervém não para matar, ele intervém
para trazer salvação. Isso está onde escrito? Em Gênesis capítulo 3, Deus advertiu ao homem, dizendo o seguinte: no dia em que comerdes do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrendo, morrerás. É a leitura literal lá de Gênesis capítulo 2, versículo 17. Ou seja, aqui nesse texto não há nenhuma ameaça. Deus está dizendo: olha, quando o homem comer deste fruto, atenção, e ele adquirir então o conhecimento acerca do bem e do mal, é o momento em que nasce no homem o livre-arbítrio. Antes de o homem comer da árvore do conhecimento, o homem não tinha livre-arbítrio. Vocês entendem isso? Alguém pergunta, por que o homem não tinha livre-arbítrio antes de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Por que todos os cristãos e todas as linhas teológicas afirmam que o homem tinha o livre-arbítrio antes de comer da árvore e depois que ele come, ele perde? E o Alexandre está dizendo exatamente o oposto disto. Simples, porque se o homem não tinha comido daquela árvore, consequentemente não tinha ele o conhecimento do bem e do mal. Como é que um homem que não tem conhecimento do bem e do mal pode escolher alguma coisa? E, por exemplo, um animal, ele tem o conhecimento do bem e do mal? Ajuda aí, pessoal. Não tem. E ele tem livre-arbítrio? E se o animal, digamos hipoteticamente, atingisse um estágio evolutivo de consciência de si mesmo e, portanto, ele passasse a discernir o bem ou o mal, a partir de então ele teria escolha entre o bem e o mal? Não nasceria aqui o livre-arbítrio? Então o livre-arbítrio nasce quando o homem come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Alguém responde dizendo, pastor, mas Deus proibiu o homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus não queria que o homem atingisse o estágio intelectual ou de inteligência? E aí eu pergunto para você, quem disse que Deus proibiu o homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Aí você responde, ora, Gênesis capítulo 2, versículo 17, você acabou de citar, no dia que comer, certamente morrerás. Aí nós estamos agora diante de um problema linguístico, de um problema semântico, de um problema etimológico. Porque quando você toma ali a palavra comer do fruto desta árvore, e você pegar esta palavra e buscar um léxico, ou que seja um dicionário do hebraico, você vai encontrar quase que uma dezena de acepções para aquela palavra. Quase que uma dezena. Aquela palavra, dentro de um dicionário, ela pode significar várias coisas. Aí eu pergunto, e como é que eu sei qual desses significados deve estar aqui em Gênesis, capítulo 2, versículo 17? Os irmãos percebem a complexidade da coisa? Ora, o tradutor, ele traduziu no dia em que comerdes. Aí para você, na língua portuguesa, o que é comer? É comer. A língua portuguesa, infelizmente, ela é muito pobre, semanticamente falando. Já o hebraico, ele é mais rico do ponto de vista dos valores semânticos das palavras. Então eu preciso encontrar o sentido real que Deus falou em Gênesis capítulo 2, 17. Aí o estudioso, o erudito, me questiona, e é você que vai decidir, Alexandre, qual é a palavra que melhor cabe para o seu pensamento, para o seu raciocínio? Eu digo não, nem o meu e nem o seu. Nós temos que compreender a revelação das Escrituras concernente ao que é o pecado, para então, a partir de uma visão completa, nós chegarmos a uma conclusão de qual acepção melhor cabe aqui nesse texto de Gênesis 2,17. E aí nós vamos encontrar em João capítulo 6, eu mandei para vocês o texto, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Creio que vocês devem ter lido. E aquele texto é para ler 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, para compreender todo o pensamento.
eu apresentei ali um texto em João capítulo 6, muito interessante. Salvo engano, capítulo 6, versículo 57, quando Jesus Cristo, ele se apresenta como pão da vida. Ele fala que ele é o pão da vida e quem come dele tem a vida eterna. Ora, não seria isso uma releitura de Gênesis capítulo 3, ou capítulo 2, quando fala da árvore da vida, que comendo dela o homem viveria? Não tem um fruto aqui que é dito que comendo o homem teria vida eterna? E agora tem o pão da vida, que é Cristo, que comendo o homem tem vida eterna? Observa que tudo está no âmbito do comer. E aqui da vida, a árvore da vida, e aqui também da vida. Então eu vou compreender, a partir de João capítulo 6, qual é o significado de comer da árvore da vida. Quando Cristo me disser esse significado, eu aplico o mesmo princípio à árvore do conhecimento. Porque elas estão numa relação de oposição e de igualdade de princípios. Então Cristo em João 6, 57, ele diz, olha, atenção, assim como o Pai vive, ou assim como o Pai que vive, pense nessa primeira expressão. O Pai vive. Entendam isso. Sendo o Pai a própria vida, assim como o Pai vive, é um momento estático ou é um momento contínuo do seu ser? O Pai vive. E eu, disse Jesus, igualmente vivo pelo Pai. Esse viver pelo Pai é um ato pontual, estanque, ou um ato contínuo? Contínuo. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu igualmente também vivo. E esse meu viver é pelo Pai, é uma constância de dependência da vida. Fala aqui Jesus de Nazaré. Ele continua, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Esse de mim se alimenta é um momento estanque, pontual ou uma constância? Uma constância. Então, o comer de Cristo não é comer uma fruta, pronto, acabei de comer, pronto, vida eterna. Já dei a mordida, não precisa nem comer a fruta inteira. Nem precisa comer o pão inteiro, é só uma mordidinha. Que seja, você agora já tem a vida eterna. Pronto, tem a vida eterna porque não, eu dei a mordida no pão da vida. Gente, isso é uma grande tolice. É uma questão, quando diz comer, aqui em João 5,17, quer dizer tomá-lo como o teu sustento, tomá-lo como alimento diário, aquilo que faz você viver. Humanamente falando, você não está vivo? Agora? E por que você está vivo, humanamente falando? Porque você se alimenta. Para de se alimentar. O que vai acontecer com você? Você vai morrer. Então, nós nos alimentamos continuamente para que nós vivemos por meio desse alimento. Então, a ideia é viver por meio de. Então, quando Deus diz lá para o homem, olha, no dia em que dessa árvore comerdes, morrendo morrerás, a partir das acepções que estão lá no grego, eu infelizmente não trouxe o texto, poderia demonstrar para os irmãos agora, mas em casa façam a releitura. O significado e o sentido é assim, olha, quando você atingir o conhecimento do bem e do mal, você se tornou um homem, você transitou de um ser intelectuável para um ser intelectual, porque antes, não tendo o homem o conhecimento do bem e do mal, ele tinha a capacidade orgânica de vir a ser intelectual, mas não o era em atualidade. Mas um dia, ele chegaria ao ponto de que essa consciência acerca de si mesmo, do mundo e do outro, se despertaria.
Alguém pode não concordar, mas as coisas de Deus são tão corretas que tudo ocorre dessa maneira. Por exemplo, quando o pastor Moisés nasceu, eu me recordo como se fosse hoje. Aquele menininho com os dentinhos de coelho, pequeno. Ah, não tinha dente, me perdoa. Aquele menininho, pequenininho, branquinho, galeguinho, recém-nascido. Acabou de sair. Escorregou, cortou o cordão umbilical. Eu pergunto, ele tinha o conhecimento do bem e do mal naquele momento? Discernia o que é o bem, o que é o mal? Poderia fazer escolhas, decidir, tomar caminhos, decisões? Sim ou não? Porém, sendo ele um ser intelectuável, ou seja, o homem, ser humano, ele enquanto criancinha é ser humano, ele é intelectuável, ao contrário de um animal que ao nascer não é intelectuável. De sorte que quando Moisés atingiu uma certa maturidade, a consciência acerca de si mesmo e do mundo se despertou. Nasceu naquele momento, empiricamente, na experiência dele, o dele, o livre-arbítrio. Agora, ele decide. Como ele vai viver? O animal, diferentemente, quando chega na fase adulta, continuará a não ter conhecimento do bem e do mal. Continuará sem escolha, porque ele não é intelectuável, não pode, portanto, ser intelectual. Não pode vir a atingir uma atualidade intelectual. Entenderam isso? Então a ideia é, quando o homem comesse daquele fruto, e aí isso significa o quê? Pastor, você tira essas ideias de onde? Raciocina em nome de Jesus. Estamos tratando com figuras, com metáforas. Se a árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal, eu pergunto para você, por que Deus condenaria um homem? Porque ele adquiriu o conhecimento do bem e do mal. É pecado conhecer o bem e o mal? Hein, pessoal? É pecado conhecer o bem e o mal, discernir entre o bem e o mal, discernir entre a luz e as trevas? Então não é isso que Deus quer dizer. Ele quer dizer, quando você adquirir tal consciência de si mesmo e do mundo, e de mim, no caso, homem, o mundo e o próprio Deus, você terá a escolha de viver por meio da vida ou viver por meio de si mesmo. Se você tomar desta árvore, que é o conhecimento, como seu alimento diário, se você fizer do conhecimento o seu sustento, a palavra comer tem um significado. Se você se permitir ser consumido interiormente pelo desejo do conhecimento, você vai morrer. Ou seja, quando o homem assume esse caminho, ele toma o conhecimento como sendo o seu alimento diário, o caminho é a morte. E o que deveria o homem fazer? Tomar o conhecimento e instrumentalizá-lo. Fazer do conhecimento um instrumento para conhecer mais e mais a Deus, haja vista que a vida eterna consiste em conhecer a Deus. O animal pode conhecer a Deus? Você pode conhecer a Deus? Por meio de quê? Do conhecimento. Eu tenho que conhecê-lo. Então o problema não estava em comer a árvore, ou da árvore. Estava em torná-la a fonte da sua subsistência. Daí, ocorre então que o homem, ele é deixado, ele se deixa levar pelas mentiras do diabo. Quando o diabo disse, é certo que não morrerás. Em outras palavras, Deus é mentiroso. E você pode continuar pensando e conjecturando. E se ele é mentiroso, por que ele está mentindo para você? Porque ele sabe que no dia em que você se tornar conhecedor, você será como ele. Então ele não quer que você faça isso.
E aí você pode continuar conjecturando, porque ele é egoísta, só quer para si. E aí gerou no homem uma consciência ante-Deus, que vai se desenvolver em Caim, que se afasta de Deus, e se consuma em Nirode, que se revolta e se rebela contra Deus. E agora toda a história da queda de Lúcifer e dos homens está marcada por tragédias, está marcada por misérias, por desgraças. É ou não é? E qual que é o argumento? Isso é Deus que está punindo. É Deus punindo. Esse é o argumento de Moisés. Moisés vai dizer isso em todos os seus livros. Até que um dia o próprio Deus falou, não, eu vou lá. E a descida de Cristo à terra não foi uma revelação apenas aos homens. Todos os mundos não caídos, e mesmo o mundo caído das trevas, contemplaram Deus feito homem. Foi o primeiro absurdo. Ah, mas por que Deus faria uma coisa dessa? Como é que você vai deixar sua posição, sua glória de Deus, vai se tornar criatura? Você vai se humilhar, se rebaixar a tal ponto. E aí começa toda a revelação de Deus. E o que ele veio fazer? Ele veio revelar aos homens o caráter do Pai. Você já viu Jesus em algum momento jogando pragas e ameaças contra as pessoas? Evidentemente, Jesus em alguns momentos fala de juízos. Mas aí entra na questão de que o juízo é inevitável. Ou seja, todos que se afastarem de Deus e permanecerem afastados, fatalmente sofrerão o juízo divino. Resta saber de que forma ocorre esse juízo divino. E aí é onde que vai entrar a questão do outro lado que eu disse que falaria. Quando Cristo quer falar sobre a queda do homem, basta você olhar para a parábola do filho pródigo, em que Jesus vai dizer a história de uma maneira metafórica. Eu pergunto, o pai do filho pródigo tinha o poder de impedir o filho de sair de casa? De evitar todas aquelas tragédias ou não? Tinha ou não tinha? Mas em algum momento você encontra na parábola lá de Lucas, o pai dizendo, filho, não faça isso. Filho, não vá. Filho, você vê alguma vez? Não. É dito que o filho, tendo chegado ao pai, disse, dá-me a parte dos haveres que me cabe. E havendo o pai entregue a parte que lhe cabia, depois de alguns dias o filho saiu, partiu para uma terra distante. Mais nada. Ou seja, o pai, podendo, não o fez. Imagine só. Deus, ele pode livrar o homem das misérias em que ele vive? No sentido, ele tem poder para isso. Você sabe qual é a grande pergunta dos ateus? A grande pergunta dos ateus. Se vocês quiserem, eu vou mandar um vídeo para vocês. É difícil, porque esse vídeo é muito forte. E seria melhor mandar no privado para quem desejasse. Aí o povo está me ouvindo, amanhã está todo mundo nos grupos pedindo. Não vou mandar para ninguém. Pronto. É um vídeo muito forte, é um vídeo muito convincente de um ateu, que pega uma pessoa despreparada, o indivíduo treme nas bases. Enfim, mas a grande questão do ateísmo é, olha para as misérias da humanidade. Vamos pensar nas crianças que nascem paralíticas, cegas, que nascem com AIDS, naquelas crianças que estão agora debaixo dos viadutos, nos cortiços, passando fome, frio, miséria. Pensa nos doentes nos hospitais. Pensa que a cada segundo no planeta Terra morre uma criança inocente. Quando você começa a pensar em todas as misérias do mundo, aí a pergunta dos ateus é a seguinte: Deus existe? Você fala, mas é lógico que existe. Aí ele faz a segunda pergunta: ele é poderoso? É lógico que ele é poderoso. Terceira pergunta: ele é bom? Lógico que ele é bom. Bem, se ele existe e é poderoso, então ele tem o poder de mudar a vida dessas pessoas. Sim ou não? Porque se ele não tem o poder, se ele não faz, é porque ele não tem poder para fazer, ele é um coitado.
ele é tão limitado quanto os homens que estão sofrendo. Não, ele tem poder para mudar. Então por que não muda? Aí vem a segunda pergunta. E se ele tem o poder e não muda, então ele não pode ser bom. Entende, Alain? A questão, eu vou chegar lá na sua pergunta, nos seus 2 pontos. Então ele não é bom. Então esta é a grande sacada do diabo. Tentar imprimir em Deus um caráter mau e perverso. Como muitos defendem, inclusive os reformados, de que Deus havia criado o mal. Deus criou o mal? O primeiro problema é que esses irmãos, apesar de serem pessoas doutas e cultas, eu não sou digno nem de desatar as sandálias desses doutores reformados, mas me estranha o fato de eles falarem da existência do mal enquanto criação de Deus. Por quê? Simples. Porque se Deus criou o mal, eu pergunto onde ele está. Se você me disser que Deus criou o sol, ele está lá. Que Deus criou anjos, eles estão lá. Que Deus criou animais, flores e o homem, tudo bem. Agora que ele criou o mal é uma criatura, o mal é uma substância, o mal é uma erva venenosa. O que é o mal? Eles se esquecem que o frio não existe. Isso é provado cientificamente. Frio é a ausência de calor. Eles se esquecem que trevas não existem. É a ausência de luz. Você está andando na rua e você vê um buraco na rua. Aí você veja, pessoal, corre, vejam o buraco. Eu pergunto a você, buraco existe? Buraco existe? Hã? Ué, o buraco está lá, como é que ele não existe? Buraco não existe. É ausência de terra. Você tirou a terra, a ausência chama-se buraco. Mas não existe algo chamado buraco. Senão, o nome que se dá à ausência de algo. Aí você pode pegar 2 textos das Escrituras que tornam isso bastante claros. O primeiro é 1 João, capítulo 2, versículo 16, que fala assim: porque tudo o que há no mundo, e aí esse tudo passa a ser discriminado. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Tudo que pertence ao mundo que é ante Deus, resume-se nesses 3 pontos. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede, origem, não procede do Pai, mas procede do mundo. De onde é que vem o mal? Aí você toma um outro texto, salvo engano, Tiago, capítulo 1, versículo 16, que vai dizer: todo dom perfeito procede ou vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação e não há mudança. Então a grande acusação do maligno contra Deus é esta: é querer fazer com que todos acreditem que Deus é mau. E para eu conhecer a Deus, preciso conhecer o seu Filho. E nós vamos encontrar várias circunstâncias, não somente em que Cristo ensina teoricamente uma verdade, mas que ele procede aplicando a verdade. Quando é que ele ensina teoricamente a verdade? Quando ele diz: olha, você deve amar o seu inimigo, seus inimigos, deve abençoar os seus inimigos, vocês não devem resistir aos inimigos, vocês não devem retaliar o inimigo. Quando alguém te ferir na face direita, não devolva, não desconte. Não se pode pagar o mal com o mal.
Ora, se Deus diz que o homem cometeu um mal, e Deus então lançá-lo no lago de fogo, Deus estaria pagando o mal com o mal. Ou ser lançado no lago de fogo é bem? Responde com a voz bem alta para eu ouvir. Lançar uma criatura num tacho de fogo é mal ou é bem? Pessoal, nem o ser humano, nós seres humanos, que vivemos, que temos um pouco de evolução, que compreendemos que vivemos num Estado democrático de direito, podemos permitir tortura. A lei humana, que não pode comparar o caráter puríssimo de Deus, não permite a tortura. Não seria tortura colocar uma alma para queimar eternamente? Ou não é tortura, pessoal? Ele disse, quando alguém te ferir, volta a face a ele. E eu quero perguntar para vocês, Jesus disse isso, não disse? Disse ou não disse? Ele é Deus? Quando o pecador peca, ele bate na face de Deus? Metaforicamente falando. Quando o pecador peca, ele está batendo na face de Deus? E o que Deus faz? Ele dá outra face? Deus? Onde você viu isso? Não. Deus, quando é ferido na face, ele não bate na face do pecador. Não. Ele também não dá outra face, não. Deus nem dá a outra face e nem desconta na mesma proporção, olho por olho, dente por dente, tapa por tapa. Por um tapa, ele te dá um tacho de fogo por toda a eternidade. Deus está pior do que a lei de Talião. Poxa, se nós não pensarmos, pessoal, nós vamos... Questão de você refletir a verdade a partir do todo das Escrituras. Quando Deus é ferido na face, primeiro, ele não se ressente do mal. Deus é incapaz de se ressentir do mal. Porque Deus é amor e o amor não se ressente do mal. O amor tudo sofre. Ele tudo suporta. Ele tudo crê. Quando ele é ferido na face, ele volta a outra face. É isso que Deus é, revelado na pessoa do seu filho. Tudo o que o diabo quer é que os homens acreditem que Deus está cheio de raios, de taças e de juízos para derramar sobre os homens perebas, tumores, gafanhotos mordendo. E Deus, eu avisei, agora é tarde. Já era, depois de tudo isso, depois de tanta miséria sobre a terra, ainda lhes espera o lago de fogo e enxofre. Mas isso é mentira. Quem requer a morte do pecador, Romanos, capítulo 6, versículo 23, é o pecado. Abra sua Bíblia em Hebreus. Vamos ver quem é que requer a morte. Capítulo 2. Versículo 14 em diante. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele, o Filho de Deus, o Logos, a vida, a luz, o eterno, participou, para que por sua morte, pela sua morte, a morte dele, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Quem tem o poder da morte? Versículo 15. E livrasse os evangélicos. É isso que diz aí? E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida.
O que o texto está dizendo? Todos os homens, primeiro, vamos ler de baixo para cima, estão sujeitos ou estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Sim ou não? Que escravidão é essa? De não poder se livrar da morte. O homem nasce e no primeiro dia de vida ele começa a morrer. Cada dia é um passo em direção à sepultura. Então todos os homens estavam escravizados pela morte. E aí diz, e livrasse todos os que pelo pavor da morte. Então os homens eram escravos da morte, porque não tinha saída. Há um Senhor que diz, eu vou matar a todos vocês. Vocês todos vão morrer. E ponto final. E aí os homens, o que eles faziam? Eles têm medo da morte. Alguns não têm medo da morte, porque entenderam algumas verdades. Mas o fato é que os homens têm medo, têm pavor da morte. Sim ou não? E diante então da escravidão da morte, quem escraviza o homem na morte? É o diabo ou é Deus? Quem impõe medo no homem com respeito à morte? É Deus ou é o diabo? E o que Cristo faz? Eu vou livrar vocês dessa escravidão. Vou tirar o medo de vocês. Eu vou destruir aquele que tem o poder da morte. Estou respondendo. Alguém perguntaria, e com que poder e autoridade teria o diabo esse poder da morte? Quem lhe dá esse poder? Por que ele tem o poder da morte? Está aqui escrito que ele tem. Ou tinha. 1 aos Coríntios, capítulo 15, tem a resposta. Eu sei que essas coisas são difíceis de entender. Não são fáceis. Por dois motivos. Primeiro, porque os irmãos estão se deparando com esse assunto nesses últimos dias. O tempo é muito pouco. E segundo, que nós aprendemos tudo diferente. Mas se os irmãos virem que tem coerência, continuem. 1 Coríntios capítulo 15. Vou ler a partir do versículo 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível, a pergunta, a corrupção é de Deus ou é proveniente do pecado? De onde é proveniente? Essa é a questão. Se revista de incorruptibilidade. E o que é mortal se revista da imortalidade. A mortalidade, o que é mortal, vem de Deus ou do pecado? Ou do diabo? 54. Atenção, agora. E quando este corpo corruptível... Atenção, lembre-se que Cristo disse lá, está dito em Hebreus, capítulo 2, que Cristo veio destruir, não foi? Ele não veio travar uma batalha contra aquele que tem o poder da morte? Não é o diabo que tem o poder da morte querendo matar? Só que ele não disse que vai matar, porque ele disse que Deus é que vai matar todo mundo? Não é isso? Aí Cristo vem para derrotá-lo. Então há uma batalha. Houve a batalha no Calvário. Mas ainda assim a morte continua tomando os homens, não é isso? E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Puxa vida, gente, a batalha de Deus é para destruir a morte e não para fazê-la ser morte eterna toda a vida. Nós temos que pensar isso. Como se a morte fosse aliada de Deus para poder fazer sofrer os homens a quem Deus não conseguiu perdoar, porque Deus não foi suficientemente bom para perdoar aquele que errou e que erra,
Porque o amor de Deus, segundo as teorias, ele é limitado. Ele ama, desde que? O perdão é limitado, ele perdoa, desde que? E amor desde que e perdão desde que não é nem amor nem perdão. Tudo que é condicional não é doação. Tudo que você doa, você não pode reivindicar absolutamente nada. A coisa mais triste que tem é quando alguém vai a uma loja, compra uma joia para uma pessoa. A joia custou R$3.500. É um valor hipotético, é um valor relativamente grande. Aí você vai com todo carinho, enganoso é o coração do homem, viu? E dar àquela pessoa que você ama, a noiva. Aí a noiva, puxa, coloca aquele colar, aquele coraçãozinho, 3.500. Como meu noivo me ama, que maravilha. 6 meses depois vem a briga, acaba o noivado, e ele diz, me devolve o colar. Não é estranho? É estranho. Ora, o que te moveu a dar isso? Era condicional. Será que Deus é assim? Será que Deus compra os homens e barganha com os homens? Olha, eu tenho vida eterna para dar para vocês. E vocês têm o que para dar para mim? Então veja, versículo 56 ou 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Portanto, o primeiro ponto, a morte é inimiga de Deus. Deus não tem a morte por aliada. A morte é alvo do trabalhar de Deus, ou alvo da destruição de Deus. Deus ele vai banir todos os seus inimigos. Versículo 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Olha o brado. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Agora aqui, vamos parar aqui. Olhem para mim. Aquele que tem o poder da morte. Hebreus 2. Aquele que enche os homens de pavor por causa da morte. O diabo. E essa morte que é aplicada, que acontece, ela foi vencida. Quando se vence a morte, a pergunta é, onde está, ó morte, a tua vitória? Nenhuma, porque não conseguiu vencer aqueles a quem Deus salvou. Segundo, olha a pergunta, onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte tem um aguilhão? Tem ou não tem? O que é o aguilhão? Não, desculpe-me. A pergunta minha foi errada. O que é um aguilhão? Esquece o texto por enquanto. O que é aguilhão? É um ferrão para você ferir. Num outro contexto, é uma espora que o cavaleiro usa para esporar o animal, para ferir. Aguilhão é um ferro para você ferir alguém. No caso aqui, a morte usa a atenção. Atenção, aqui está a resposta do Alan. A morte usa um aguilhão. A morte mata com um aguilhão. Eu perguntei, onde está a autoridade de Satanás para que ele tenha ou tivesse o poder da morte? O que o diabo vai usar para matar? O aguilhão. Leia comigo o restante. O aguilhão da morte é o pecado. Quem levou o homem a pecar? Foi Deus ou foi o diabo? Quem levou o homem a pecar? Deus ou o diabo? O aguilhão da morte é o pecado. Para quem está aqui o aguilhão? Para Deus ou para o diabo? O aguilhão da morte é o pecado. Olha onde residia a força ou autoridade do diabo para ter o poder da morte. E a força do pecado é a lei. Vou exemplificar. O aguilhão da morte é o pecado.
e a força do pecado é a lei. Estava lá Jesus, contando pela milésima vez a mesma história. No templo, e vieram escribas e fariseus trazendo uma mulher pega no flagrante ato de adultério. Temos, portanto, aqui a presença do pecado, adultério. E, portanto, o salário do pecado é o quê? A morte. Então, alguém vem a Jesus, vem ao Deus encarnado, exigir a morte do pecador. Quem vem exigir é Deus ou é o diabo? Quem é assassino desde o princípio? É ele que vem exigir. Foi pega no flagrante ato de adultério. O aguilhão da morte é o pecado. Mas a força do pecado está onde? Na lei. Na lei está escrito, olha a exigência. O Senhor Deus eterno encarnado tem que matar essa mulher, porque a lei o obriga. Por isso o salário do pecado não é de Deus. Esse salário não é pago a Deus. Não é Deus exigindo a morte de ninguém. É o pecado exigindo, é aquele que tem o poder da morte exigindo. O pecado aqui é a personificação do diabo. Como o mal é a personificação do diabo. Porque diabo não é simplesmente o diabo. O diabo é um coração e uma consciência contrária a Deus. Portanto, tudo que é contrário a Deus vai usar a própria pessoa divina contra ele mesmo. Quando o diabo pensou assim, Deus vai intervir com violência, porque ele não vai suportar a pressão que nós vamos fazer é tão grande, que ele vai tocar fogo em muita gente, vai destruir. Aí todos os mundos verão que eu tinha razão acerca dele. Quando o diabo estava já cansado, porque passara tanto tempo, e Deus em silêncio. Daqui a pouco Deus começa a se mover para resolver o problema. O diabo pensava, é agora. Aí ele se faz homem. Frágil, menino. Aí o diabo se enfurece. Vamos matar essa criança. Eu, no lugar de Jesus, sendo Deus encarnado, menininho, virava um monstro na frente dele. Eu não podia fazer isso, não? Cadê o Herodes aqui? Mas não, ele continuou pequenininho. E se os pais, os supostos pais, Maria e José, não fugisse, ele não fugiria. Isso é Deus. Pensa Deus sendo levado, fugido de um homem. O que é isso? Ele está lutando. Ele começou a lutar desde quando se encarnou. A luta dele consiste em não resistir, em não devolver, em não ferir, em não machucar. Esta é a luta dele. Outra vez, já lemos agora no livro, Jesus começa o seu ministério. Os homens queriam precipitá-lo do abismo. Ora, quem queria precipitá-lo do abismo? Satanás. Por meio dos homens, conforme João capítulo 8, que queriam satisfazer-lhes o desejo. Ó. Aí o diabo está esperando. Uma hora ele não vai aguentar. Uma hora ele vai se revoltar. E chegou o momento. Vamos prendê-lo. Porque quando a gente tocar nele e puxar a mão dele para trás e amarrar com corda, ele não vai dar conta. Aí você vai ver o diabo sair da garrafa, no caso. Você vai ver Deus sair da garrafa. Entenderam? O Deus sair da garrafa? Eu peguei uma... E aí quando foram perguntar... quando estavam chegando aquela turba, estava chegando, Jesus, o Nazareno, não se esconde atrás de uma árvore, ele se apresenta, ele dá um passo, ele fala assim, a quem buscais? E eles respondem, a Jesus, o Nazareno. Ele dá outro passo e fala, eu sou. E aí eles vieram, tacando pau mesmo, que você encontra na rua, cabo e tudo, na cabeça de Jesus, nas costas, o outro amarrando. E Jesus se deixando apanhar e se deixando manietar, apenas diz,
Tantas vezes eu estive com vocês no templo, tantas oportunidades vocês tiveram. Precisaria vir aqui de noite, como quem busca um cão. As palavras dele. Simples, simples, simples. Aí Pedro puxa a espada, Jesus fala, guarda a espada, Pedro. Esse não é o princípio do reino dos céus. Quem com espada fere, com espada será ferido. Jesus disse essas palavras? Não é um ditado popular, é da Bíblia. Deus, Jeová de Moisés, feriu a espada, lá no Antigo Testamento? Será ele ferido a espada? Tudo bem, vamos continuar. Aí Pedro tem que colocar a espada de volta. E Jesus, e se ele havia cortado a orelha de um soldado chamado Malco, aí Jesus bondosamente, sem nenhum rancor por nada, ele sabia de tudo que haveria de acontecer, pega a orelha do chão, devolve ao lugar, cura a orelha do homem. Você curaria? Temos que pensar. Agora começa a ser cuspido, xingado, insultado. Leva para casa de um para ser julgado. Leva para casa de outro. Uma noite inteira de um lado para o outro. Onde chegava apanhava, onde chegava era cuspido, onde chegava era açoitado. No outro dia estava só o pau da rabiola. Tacaram uma cruz pesada nas costas dele. Fizeram-no levar até o Calvário. Crucificaram, pregaram suas mãos, seus pés. Colocaram uma coroa de espinhos, suspenderam na cruz. Está ele suspenso. E aí o diabo começa, por meio de consciências caídas, a dizer: tu não és o filho de Deus, então desça daí. Tudo que o diabo queria é que ele se manifestasse com um gesto de, pelo menos, autodefesa. Ou que ele mandasse um raio dos céus. Quando Cristo foi desafiado, sabe o que ele falou? Olha o que ele disse. Estava acontecendo a mais terrível violência contra ele. Ele disse, olha, o meu reino, ouvem todos vocês aí, não é deste mundo. Opa, peraí. O que vocês querem que eu faça, que essa reação, é própria deste mundo. No meu reino não existe violência. Se eu quisesse, ele coloca em termos hipotéticos, eu pediria ao Pai, ele me enviaria aqui 12 legiões de anjos. Não ficaria ninguém aqui. Se eu quisesse poder, o Pai tem. Mas ele não fez. Porque esse sentimento, essa retaliação, essa vingança, e ele faria isso com toda a justiça, porque ele não tinha pecado, não tinha erro. Mas o que ele fez? Se o reino dele não é deste mundo, não tem violência. O que tem no reino dele então? Porque ele fez algumas coisas. Uma delas foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. No reino do Pai há o perdão. No reino dos homens há a vingança, a tirania, a violência. Portanto, quando Cristo estava na cruz do Calvário, não era o Pai matando ou exigindo a morte. Agora, o fato de ele não ter pecado, se encarnar e vir para este fim, é que se dá a morte substitutiva. Ele está morrendo no lugar dos pecadores. Ele está pagando preço. O fato de ser o maligno quem exige o pagamento, não quer dizer que a morte não seja substitutiva. Ela continua a ser substitutiva, porque é por meio dessa morte, falarei isso domingo que vem, é por meio desta morte dele que a nova consciência pode ser gerada em você e em mim. Eu só posso ser salvo pelo sacrifício de Cristo. Em que sentido? Por causa do sangue que caiu no chão? Não, porque ele agora, uma vez suspenso na cruz, Jesus disse, assim como Moisés levantou a serpente de bronze
e aqueles que miravam eram curados, o Filho do Homem também será levantado. E todos quanto mantiverem seus olhos fixos no crucificado, é no permanecer contemplando o crucificado, é que vai sendo impresso em você aquele mesmo sentimento. Então aquela morte no seu lugar te transforma e você é salvo. Quando diz que Cristo fez propiciação, quer dizer, a palavra propiciação vem de propício. Ou seja, quando diz que Deus fez propiciação por nós, na pessoa de Cristo, quer dizer que Deus foi propício. Isto é, misericordioso. Porque ele poderia deixar os homens morrerem. Se os homens decidiram sair, problema deles. Mas não, ele veio para pagar a dívida que não era dele e para usar de misericórdia para com os pecadores. Foi respondido? Amém. Gente, falta 15 para as 10. Meu Deus. Lemos apenas um parágrafo, né? Onde eu parei? Sim, 175, depois de... O segundo parágrafo, né? Depois de era chegada a sua hora. Não cessaram, todavia, as investidas contra o Filho de Deus. Não raras vezes os líderes religiosos procuravam ocasião contra Cristo com o fim de pegá-lo em alguma falta, buscando pretexto para matá-lo. Foram 3 anos e meio de muitas tentativas. E na medida em que tais investidas eram frustradas, o ódio dos opositores aumentava mais e mais, até que armaram um plano na calada da noite para prender a Jesus. Judas, o apóstolo traidor, foi quem conduziu a corja de malfeitores ao Getsêmani, onde Cristo orava ao Pai juntamente com seus discípulos. Acabando ele de orar, disse aos seus discípulos: levantai-vos, vamos-nos daqui. Eis aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Atenção, porque esse texto, essa referência está aqui entre aspas, é um texto bíblico, também responde a sua pergunta. Ele diz: eis aí vem o príncipe deste mundo. Quem se aproximava para matar a Cristo não era o Pai, era o príncipe deste mundo que se aproximava. Mal acabara de dizer essas palavras, uma súcia de homens maus chegou, munida de paus e espadas, e Judas, que guiava a turba de malfeitores, adiantando-se, beijou o mestre, dizendo: salve, Rabi. Naquele momento, densas trevas caíram sobre a noite, cobrindo o clarão da lua sobre eles. O Filho do Homem, com o rosto erguido e olhar imperturbável, perguntou: a quem buscais? E eles responderam: a Jesus o Nazareno. E Jesus, aproximando-se da corja, respondeu: eu sou. Dito isto, a malta de homens armados caiu contra o chão, enquanto espectros sombrios escondiam-se por entre a escuridão das árvores. Pedro, lembrando-se de suas palavras em prol do Messias, desembainhou a sua espada e num só golpe, na tentativa de arrebatar a cabeça de um dos soldados, acertou-lhe a orelha. Cristo, porém, frustrando a Pedro e aos demais discípulos, não reagiu como esperavam, procedendo assim com violência. Antes, inclinando-se e pegando a orelha no chão, reestabeleceu-a ao soldado ferido, dizendo: Pedro, embainha a tua espada, pois quem com espada fere, com espada será ferido. Deixai-os. Atenção, esta é a hora e o poder do meu Pai. Não é o poder do Pai? É a hora e o poder de quem? Quem é que estava ali, naquele momento, para agir sobre o Filho de Deus? Não era o Pai, pessoal. Esta é a hora e o poder das trevas. Ou seja, as trevas aguardaram por tempos e tempos por este momento.
sombras em forma de répteis e de aves quadrúpedes, emitindo aziagos sons, cercaram o Cristo e, misturando-se aos homens perversos, cujos rostos se desfiguravam, formavam com estes uma matilha enfurecida, uma manada desenfreada, uma alcateia com sede de sangue. Todos esses precipitaram-se contra o Cordeiro de Deus, maniataram-no, desferindo golpes contra a sua cabeça e proferindo palavras de blasfêmias. Todos os discípulos fugiram naquele momento. Somente eu, palavras de Ioannes, permaneci acompanhando o mestre, ligado a ele por um amor indescritível que eu mesmo não podia explicar. Um jovem chamado Marcos, que se encontrava com os discípulos, arriscou-se a segui-lo naquela noite escura, seguindo-o, todavia, por entre as árvores, escondendo-se à medida que caminhavam para a casa de Caifás, aonde Jesus seria julgado. Marcos vestia uma túnica com abertura na frente, atada por um barbante trançado. Descobrindo-o um dos soldados, agarrou-lhe pela orladura. Marcos, porém, desatando o cinto, fugiu nu por entre as trevas da noite, deixando para trás suas vestes nas mãos do soldado. Isso que é o começo do livro, vocês lembram, né? Por toda aquela noite esteve Jesus nas mãos dos malfeitores. Em cada lugar aonde chegavam, na casa de Caifás, no palácio de Herodes e no pretório de Pilatos, recebia o Senhor toda sorte de golpes, e ignominiado era por eles julgado. Grande foi aquela noite em que Deus foi julgado pelos homens e o Criador foi por eles escarnecido. Amém. Tá bom, né, pessoal? Tá bom. São 10:10, vamos entrar em outro capítulo. Não é bom entrar agora porque estende muito e a gente perde e fica na metade. Tá bom? Queridos, os irmãos estão compreendendo a mensagem? Marquem aí, tá? Página 179. Irmãos, este livro aqui é um livro que precisa ser lido por todos os cristãos e compreendido. A nossa vida muda. Tá bom? Deus abençoe a todos.